Eu dirigia havia quase 6 horas pela Interstate 87, subindo pelo interior do estado de Nova York. Era madrugada, algo entre 2 e 3 da manhã, aquele horário maldito em que o mundo parece desligado da realidade. O rádio só pegava estática, meu celular estava sem sinal fazia uns 40 minutos, e a estrada, a estrada parecia não ter fim. Tudo em volta era mata fechada. Árvores altas, negras, formando um túnel opressor dos dois lados. A iluminação vinha apenas dos faróis do meu carro, que recortavam o asfalto como uma lâmina fraca tentando atravessar a escuridão. Eu bocejei, tentando manter a concentração. Pensava em parar no próximo posto, mas fazia tempo que eu não via placa nenhuma. Nenhuma saída, nenhum aviso. Só quilometragem antiga pintada no asfalto, já quase apagada. Foi quando vi as luzes no retrovisor. Azul. Vermelho. Piscando devagar. Meu primeiro instinto foi de alívio. Finalmente, pensei. Talvez eles soubessem indicar um posto, ou pelo menos confirmar que eu ainda estava no planeta Terra. Reduzi a velocidade e encostei no acostamento. O carro atrás de mim parou logo depois. Era uma viatura preta, antiga, sem aquelas faixas modernas. Estranha, mas não dei muita importância. Em cidades pequenas, polícia costuma usar carro velho mesmo. Desliguei o motor, baixei o vidro e esperei. O silêncio era pesado. Não dava para ouvir inseto, vento, nada. Só meu coração, batendo forte demais. A porta da viatura abriu com um rangido seco. 2 homens desceram. Ambos usavam uniforme policial. Não parecia fantasia. Era real demais. O tecido gasto, os coturnos sujos de lama, os cintos cheios de equipamento. Um deles era alto, magro demais, com o rosto comprido e pálido, quase acinzentado. O outro era mais baixo, largo, com o boné baixo demais, escondendo os olhos. Documento e licença, disse o mais alto. A voz dele era estranha. Não agressiva, mas vazia. Sem emoção nenhuma. Entreguei os documentos com a mão tremendo levemente. Algum problema, oficial? Perguntei. Ele não respondeu de imediato. Apenas encarou meus papéis, depois olhou para mim. Demorou demais. Aqueles segundos se esticaram de um jeito desconfortável. Você sabe por que foi parado? Ele perguntou. Não, respondi. Eu estava dentro do limite. O homem inclinou a cabeça, como se estivesse analisando algo atrás de mim. Não no carro. Atrás de mim. Na escuridão. Essa estrada não aceita erros, ele disse, baixo. Aquilo me deu um arrepio estranho. O outro policial deu a volta no carro, passando a mão pela lataria, devagar, como se estivesse sentindo o metal. Quando chegou à traseira, ele bateu 2 vezes no porta-malas. Toque. Toque. Está viajando sozinho? Perguntou o mais alto. Estou. De onde vem? Albany. Para onde vai? Eu engoli seco. Vermont. Os dois trocaram um olhar rápido. Um olhar silencioso, pesado, como se tivessem acabado de confirmar algo. Saia do veículo, disse o policial alto. Meu estômago afundou. Algum problema? Perguntei, tentando manter a calma. Agora. Abri a porta devagar. O ar frio da madrugada bateu no meu rosto como um choque. Quando pisei fora do carro, tive a sensação imediata de estar sendo observado pela floresta. Como se algo ali estivesse acordado. O policial mais baixo se aproximou demais. Invadiu meu espaço pessoal. Cheirava a mofo e algo metálico, como ferrugem. Fique de frente para a estrada, ele ordenou. Obedeci. Enquanto isso, o outro foi até a viatura. Abriu o porta-malas. De lá saiu um objeto comprido, coberto por um pano escuro. Não dava para ver direito, mas o formato não parecia algo padrão da polícia. Meu coração começou a disparar. Oficial, eu disse, a voz falhando. Posso ligar para alguém? Só para avisar que estou atrasado. O homem alto me encarou de novo. Um sorriso mínimo surgiu no canto da boca dele. Não era um sorriso bom. Não tem sinal aqui, respondeu. Nunca tem. E então, num tom quase casual, completou. E ninguém passa por essa estrada à noite, sem permissão. Foi nesse momento que eu percebi um detalhe que tinha ignorado desde o começo. A viatura não tinha número. Nenhum símbolo. Nenhuma identificação oficial. Só a palavra polícia, pintada torta, como se alguém tivesse feito às pressas. Meu corpo inteiro travou. Algo estava muito errado. E eu ainda não sabia o quão fundo naquela estrada eu já tinha entrado.
Meu corpo ficou rígido quando vi aquela palavra torta na lateral da viatura. Police. Sem número, sem brasão, sem nada. Só tinta branca descascando. Aquilo não era padrão. Eu tinha certeza disso, mesmo sem nunca ter sido parado antes naquela estrada. O silêncio ficou ainda mais pesado. Nenhum carro passando. Nenhum som da floresta. Era como se o mundo tivesse sido colocado em pausa só para aquele momento. Tem algo errado, eu disse, mais para mim do que para eles. O policial mais baixo deu uma risada curta, abafada, quase um engasgo. Todo mundo diz isso, respondeu. Sempre tarde demais. O homem alto largou o objeto comprido no chão. O pano escorregou um pouco, revelando algo metálico, enferrujado, cheio de marcas antigas. Não parecia arma de fogo. Parecia antigo. Improvisado. Como se tivesse sido usado muitas vezes, mas nunca limpo. Coloque as mãos no capô, ele ordenou. Minhas pernas estavam fracas, mas obedeci. O capô estava gelado, frio demais pro clima. Senti um arrepio subir pela espinha quando o policial passou a mão nas minhas costas, não procurando nada específico. Parecia mais um toque de reconhecimento. Como se estivesse confirmando que eu era real. Nome? Perguntou. Ethan, respondi. Ethan Miller. Ele repetiu meu nome em voz baixa. Do jeito que falou, parecia mais um teste do que uma anotação. Ethan, murmurou. Esse aqui ainda fala. Meu estômago revirou. O que isso significa? Perguntei, a voz quase sumindo. O policial baixo se aproximou do meu ouvido. Significa que você ainda não entendeu onde entrou. Foi então que vi algo que fez meu sangue gelar. No meio da mata, entre duas árvores, havia uma silhueta. Parada. Imóvel. Alta demais para ser humana. Não tinha forma definida, só um contorno escuro, mais escuro que a própria noite. Piscar foi um erro. Quando abri os olhos de novo, havia mais de uma. Vocês estão vendo isso? Perguntei, desesperado. Nenhum dos dois se virou. Eles sempre aparecem, disse o policial alto, com uma calma absurda. Quando a estrada aceita alguém novo. Aceita pra quê? Gritei. O policial baixo bateu a mão no meu ombro com força suficiente para me calar. Para substituir, respondeu. Foi aí que tudo desandou. Um estalo ecoou da floresta. Depois outro. Não eram galhos quebrando. Pareciam passos. Muitos. Vindos de todos os lados. As sombras começaram a se mover lentamente, se aproximando, deslizando entre as árvores. Meu corpo entrou em pânico total. Eu não fiz nada. Gritei. Eu só estava dirigindo. Todos estavam, respondeu o policial alto. Até pararem aqui. Sem pensar, me virei e corri. Ouvi alguém gritar atrás de mim, mas não parecia humano. O som era distorcido, como se várias vozes tentassem falar ao mesmo tempo. Disparei pela estrada, os pés batendo no asfalto, o ar queimando meus pulmões. As luzes da viatura apagaram de repente. A escuridão ficou absoluta. Corri sem saber para onde, tropeçando, sentindo algo quase tocar minhas costas. Sussurros surgiram ao meu redor. Meu nome sendo repetido, errado, alongado, deformado. Quando achei que ia cair, vi algo impossível. Meu carro. Parado mais à frente, com o motor ligado, faróis acesos, porta aberta. Não fazia sentido. Eu tinha saído dele há minutos, ou horas? Não sei. Entrei no carro e acelerei com tudo. No retrovisor, vi a viatura ainda lá. Os dois policiais parados no acostamento, imóveis. Atrás deles, dezenas de silhuetas observando. Quando finalmente alcancei uma área iluminada, um posto de gasolina antigo, parei tremendo. O frentista me olhou como se tivesse visto um fantasma. Senhor, ele disse. De onde você veio? Da Interstate 87, respondi. O rosto dele empalideceu. Essa estrada foi fechada há anos, disse. Ninguém patrulha lá desde os desaparecimentos. Mostrei a ele o horário no painel. Tinham se passado 3 minutos. Mas no meu celular, havia 14 chamadas perdidas, todas do meu próprio número. Nunca mais dirigi à noite. E até hoje, às vezes, quando passo por estradas vazias, vejo luzes vermelhas e azuis piscando no fundo do retrovisor. E eu sigo em frente. Porque agora eu sei. Algumas estradas não querem levar você a lugar nenhum. Elas só querem que você fique. Eu nunca gostei de dirigir à noite, mas naquela sexta-feira eu não tinha escolha. Saí tarde do trabalho em Scranton, na Pensilvânia, e peguei a estrada quase 11 da noite. Chovia fino,
Aquele tipo de garoa irritante que embaça tudo e deixa o asfalto com um brilho traiçoeiro. O cansaço pesava nos olhos, e o GPS do celular começou a falhar assim que entrei numa área mais afastada. Ótimo, murmurei, irritado. O mapa girava, recalculava, travava. Até que a tela ficou preta. Sem sinal. Foi quando percebi que estava completamente sozinho. A estrada era estreita, cercada por árvores altas, com galhos que se curvavam sobre o asfalto como dedos tortos. Não havia postes, casas, placas. Só aquele caminho que parecia se esticar mais a cada quilômetro. Foi aí que o carro começou a falhar. Primeiro um engasgo leve. Depois outro. Até que o motor morreu de vez. Encostei no acostamento com o coração acelerado. Tentei ligar de novo. Nada. Silêncio absoluto, quebrado apenas pela chuva batendo no teto. Peguei o celular. Sem sinal. Zero. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Pensei em ficar dentro do carro, esperar amanhecer. Mas a sensação de estar ali, parado no escuro, começou a me sufocar. Era como se a floresta estivesse me observando. Não de longe. De perto demais. Foi quando vi os faróis. Um carro parou alguns metros à frente. Um sedã escuro. As portas abriram, e um homem saiu, protegendo a cabeça da chuva com a mão. Ele usava um casaco escuro, botas e um boné. Caminhou até mim com passos firmes, tranquilos demais para aquela situação. "Tudo bem aí?" Ele perguntou. A voz era calma. Normal. Humana. "Meu carro morreu", respondi. "Não tem sinal nenhum." Ele assentiu, como se já soubesse. "Acontece muito por aqui", disse. "Estrada antiga. Mal cuidada." Aquilo não me tranquilizou nem um pouco. "O senhor mora por aqui?" Perguntei. Ele hesitou por um segundo. Um segundo a mais do que deveria. "Trabalho por aqui", respondeu. Então ele fez o gesto que mudou tudo. Abriu o casaco e mostrou um distintivo preso no cinto. "Police." O metal refletiu a luz dos faróis, e meu corpo relaxou automaticamente. Foi instintivo. Condicionado. Anos aprendendo que aquele símbolo significava segurança. "Sou oficial", continuou. "Posso te levar até um lugar com sinal. Chamar ajuda." Olhei ao redor. A estrada vazia. A chuva. Meu carro morto. "A viatura?" Perguntei. "Está mais à frente", respondeu rápido demais. "Prefiro não deixar visível nessa área." Algo naquela frase me incomodou, mas eu ignorei. Estava cansado. Molhado. Com frio. "Tudo bem", eu disse. "Obrigado." Tranquei meu carro e segui até o sedã. Quando abri a porta do passageiro, senti um cheiro estranho. Não era perfume. Nem mofo. Era algo metálico, frio, que me deu um arrepio imediato. Entrei mesmo assim. O interior era limpo demais. Sem objetos pessoais. Sem rádio ligado. Sem identificação visível. Só silêncio. "Nome?" ele perguntou, ligando o carro. "Daniel." "Daniel?", ele repetiu, saboreando o nome. "Soa familiar. Já ajudei muita gente hoje", continuou. "Você é o terceiro." Aquilo me fez franzir a testa. "Terceiro o quê?" Ele não respondeu. Apenas sorriu de canto e acelerou. Conforme avançávamos, percebi que ele não seguia em direção alguma que eu reconhecesse. Nenhuma placa. Nenhuma luz distante. Só floresta. Cada vez mais fechada. Mais escura. "Senhor", comecei. "Isso não parece o caminho para a cidade." Ele manteve os olhos na estrada. "Às vezes, o caminho mais seguro não é o mais óbvio", disse. Foi então que notei o detalhe que fez meu estômago afundar. O distintivo. Ele ainda estava ali, preso ao cinto. Mas não tinha nome. Não tinha número. E o metal parecia velho demais. Arranhado. Como se tivesse passado por muitas mãos. E, refletido na superfície do distintivo, vi algo que não estava dentro do carro. Uma sombra. Sentada no banco de trás. Respirei fundo, o corpo inteiro gelado, tentando me convencer de que era cansaço. Ilusão. Medo. Mas quando o carro entrou numa estrada de terra e ele desligou os faróis, eu entendi. Eu não estava sendo ajudado. Eu estava sendo levado. Meu corpo inteiro travou quando percebi aquela sombra refletida no distintivo. Não dava para ver rosto, nem forma definida. Era só um contorno escuro demais para ser reflexo da noite. Pisquei forte, esfreguei os olhos, tentando me convencer de que era paranoia. Cansaço. Medo acumulado.
mas a sensação de que não estávamos sozinhos só aumentava. Tem alguém atrás? Perguntei, tentando soar casual. O homem não respondeu. O carro seguia pela estrada de terra, sacolejando, engolido pela floresta. Os galhos batiam na lataria como unhas impacientes. Ele desligou o limpador de para-brisa. A chuva ainda caía, mas agora o silêncio dentro do carro era absoluto. Para onde a gente está indo? Insisti. Para um lugar onde você vai ficar seguro, respondeu. Bem quietinho. Aquilo fez meu estômago revirar. Olhei discretamente para o painel. Nenhum rádio ligado. Nenhuma identificação. Nenhum cheiro de café, papel ou desinfetante, como em viaturas de verdade. Só aquele odor metálico, frio, que parecia grudar na garganta. Qual seu nome, oficial? Perguntei. Ele sorriu. Já não uso mais, disse. O carro parou de repente. Estamos no meio do nada. Árvores por todos os lados. A estrada simplesmente acabava ali. Um descampado irregular, cercado por floresta fechada. Não havia casa, poste, galpão. Nada. Ele desligou o motor. Pode descer, falou, abrindo a porta. Não, respondi, a voz falhando. Acho melhor a gente voltar. O sorriso dele desapareceu. Daniel, disse, finalmente se virando para mim. Eu não te pedi. Eu te trouxe. Antes que eu reagisse, senti algo gelado tocar meu pescoço por trás. Uma pressão leve, firme. Não era uma mão comum. Era fria demais. Longa demais. Meu corpo inteiro travou. Não grita, ele falou. Eles não gostam de barulho. Eles quem? Sussurrei, o coração quase explodindo. Ele abriu a porta do carro com força. A luz interna acendeu por um segundo, e eu vi. O banco de trás estava ocupado. Não por uma pessoa. Por algo. Várias silhuetas sobrepostas, como se mais de um corpo ocupasse o mesmo espaço. Rostos borrados, bocas abertas demais, olhos fundos demais. Todos olhando para mim. A porta foi aberta à força, e fui puxado para fora. Minhas pernas mal respondiam. O chão estava úmido, o ar pesado, com cheiro de terra remexida e ferrugem. Quantos já passaram por aqui? Perguntei, quase em choque. Bastante, ele respondeu. Alguns entram sozinhos. Outros precisam de ajuda. Ele apontou para a floresta. Entre as árvores, vi algo que fez minhas pernas cederem. Carros abandonados. Muitos. Alguns enferrujados, outros pareciam recentes. Portas abertas. Vidros quebrados. Todos deixados ali, como oferendas. Essa estrada não aparece no mapa, ele continuou. Ela escolhe quem pode ver. Quem pode entrar. Senti algo se mover atrás de mim. Respirações. Sussurros dizendo meu nome errado, esticado, como se estivessem aprendendo a pronunciá-lo. Num impulso desesperado, me joguei no chão e rolei para o lado. Saí correndo sem olhar para trás. Entrei na mata, rasgando o braço em galhos, tropeçando em raízes. Ouvi passos atrás de mim. Muitos. Pesados. Irregulares. A floresta parecia se fechar. O ar ficou denso, difícil de respirar. Cada sombra parecia ganhar forma. Cada ruído soava perto demais. Corri até sentir que meus pulmões iam rasgar. E então, silêncio. Tropecei e caí num barranco, rolando até parar num trecho asfaltado. Uma estrada. Iluminada. Faróis se aproximaram. Um caminhão. O motorista parou assustado quando me viu, sujo, sangrando, fora de mim. De onde você saiu, cara? Ele gritou. Um policial, eu disse, chorando. Ele me trouxe. O homem franziu a testa. Aqui não tem patrulha, respondeu. Nunca teve. Fui levado ao hospital. A polícia real apareceu. Fiz o boletim. Contei tudo. Eles me ouviram em silêncio. Dias depois, recebi meu carro de volta. Estava parado no acostamento onde tinha quebrado. Nenhum sinal de outro veículo. Nenhuma marca de pneu. No banco do passageiro, porém, havia algo. Um distintivo velho. Arranhado. Sem nome. Sem número. E, às vezes, quando passo perto daquela região, meu celular perde o sinal. E recebo uma notificação estranha. Carona disponível. Eu moro no interior de Ohio desde que me entendo por gente. Cidade pequena, daquelas em que o maior barulho da noite é o trem passando longe ou um cachorro latindo sem motivo. Aqui, qualquer coisa fora do normal vira assunto rápido.
E quando ninguém comenta, é porque o medo venceu a curiosidade. A casa do fim da Maple Street sempre foi assim. Ela ficava depois do último poste de luz, onde o asfalto começava a rachar e a rua parecia desistir de existir. Era uma casa antiga, de madeira escura, 2 andares tortos, janelas altas demais e sempre fechadas. Mesmo durante o dia, parecia mergulhada em sombra. À noite, então, parecia acordar. Ninguém morava lá oficialmente. Não recebia cartas. Não tinha carro na garagem. Não tinha lixo na calçada. Mas também nunca esteve abandonada de verdade. Aquela casa tinha presença. Dava para sentir. Comecei a reparar nas viaturas numa semana comum, sem nenhum crime registrado. Eu estava sentado na varanda, tomando uma cerveja, quando vi as luzes vermelhas e azuis refletirem nas árvores. Uma viatura parou em frente à casa. Sem sirene. Só as luzes piscando, lentas. 2 policiais desceram. Entraram direto, sem bater, como se já soubessem que a porta estaria aberta. O detalhe que me arrepiou foi o rádio da viatura. Estava ligado, mas completamente mudo. Nenhuma conversa. Nenhum código. Nem chiado. Estranho pra caramba, murmurei. Achei que fosse coincidência. Até acontecer de novo. E de novo. Sempre à noite. Sempre viaturas diferentes. Policiais diferentes. Entravam, ficavam alguns minutos e saíam em silêncio absoluto. Nunca vi um deles falar no rádio. Nunca vi ninguém pedir apoio. Nunca vi relatório sendo feito depois. Comentei com o Cal, meu vizinho da frente, um cara que vive ali há mais tempo que eu. Aquela casa, falei. Você já reparou nas visitas da polícia? Ele congelou por um segundo. Depois desviou o olhar. Não se mete nisso, respondeu. Tem coisa que não é pra entender. Mas o que tem lá? Ele puxou o cigarro com força. O problema não é o que tem lá dentro, disse. É o que não sai. Aquilo me deu um frio estranho no estômago. Na sexta-feira, decidi observar com mais atenção. Estacionei o carro um pouco afastado, apaguei as luzes e fiquei ali, esperando. Perto da meia-noite, uma viatura apareceu. 2 policiais jovens. Um deles parecia nervoso demais. Andava de um lado pro outro antes de entrar. Foi então que vi algo que até hoje me dá arrepios. Eles retiraram os rádios do suporte. Não desligaram. Tiraram fisicamente. Só então entraram na casa. O tempo começou a se esticar de um jeito errado. 10 minutos. 15. 20. Nenhum som. Nenhuma luz. A rua inteira parecia morta. Nem inseto fazia barulho. Nem vento. Quando os policiais saíram, algo estava errado. Os 2 andavam rígidos, como se estivessem segurando o próprio corpo no lugar. Um deles tremia. O outro não piscava. Entraram na viatura e foram embora sem olhar para trás. Na manhã seguinte, tentei pesquisar o endereço da casa. Não existia registro atualizado. Nenhum morador. Nenhuma venda. Era como se o lugar tivesse sido apagado dos arquivos públicos. Resolvi ligar para a delegacia. Delegacia de Maple County, atendeu uma voz feminina. Eu queria informações sobre ocorrências na Maple Street, número 311, falei. Silêncio. Senhor, ela disse, mais baixo. Quem mandou você ligar sobre esse endereço? Ninguém. Eu moro perto. Vejo viaturas indo lá direto. Outro silêncio. Mais pesado. Não faça mais perguntas sobre essa casa, disse ela. E se vir alguma coisa, não veja. A ligação caiu. Naquela noite, acordei com luzes piscando invadindo meu quarto. Me aproximei da janela devagar. Outra viatura. Só um policial dessa vez. Ele ficou parado diante da casa por longos segundos, respirando fundo, como alguém prestes a entrar num lugar do qual talvez não volte. Antes de entrar, ele olhou direto para minha janela. Eu tive certeza absoluta de que ele me via. Ele levantou a mão lentamente e fez um gesto estranho. Não parecia um aceno. Parecia um pedido de silêncio. A porta da casa se abriu sozinha. Engoliu o policial. E se fechou. O rádio da viatura continuou ligado. Mudo. Então, pela primeira vez, ouvi algo vindo de dentro da casa. Não era grito. Não era voz humana. Era como se várias bocas tentassem falar juntas. E nenhuma lembrasse como. Depois daquela noite, algo em mim quebrou de vez. Não foi medo comum. Foi a certeza incômoda de que eu tinha visto demais. Que, a partir daquele momento, a casa da Maple Street também tinha me notado.
Passei a dormir em blocos curtos, acordando sempre com a sensação de que alguém estava parado ao lado da cama, respirando baixo demais para ser ouvido. Toda madrugada eu escutava o mesmo som distante. Um chiado fraco, irregular. Igual rádio mal sintonizado. Quando amanheceu, a viatura ainda estava lá. Parada exatamente onde tinha ficado na noite anterior. Portas fechadas. Nenhuma marca de arrombamento. Nenhuma fita de isolamento. O rádio seguia ligado, soltando aquele ruído baixo, constante, quase orgânico. Não parecia um aparelho eletrônico. Parecia algo vivo tentando se manter acordado. Nenhum policial voltou para buscá-la. Esperei o dia inteiro. Ninguém apareceu. Liguei a TV local. Nenhuma notícia sobre agente desaparecido. Nenhum alerta interno. Era como se aquele policial nunca tivesse existido fora daquela rua. A casa continuava imóvel. Nenhuma cortina se mexia. Nenhuma luz acendia. Mesmo assim, eu sentia uma pressão constante no peito sempre que olhava para ela, como se o ar ali fosse mais pesado. No fim da tarde, finalmente, mais viaturas chegaram. 2. Depois 3. 4 policiais desceram. Nenhum deles parecia confortável. Um discutia ao telefone, andando de um lado pro outro, a voz baixa e irritada. Isso não é procedimento, ouvi ele dizer. Não tem chamado registrado, não tem relatório. Eles ficaram quase meia hora do lado de fora. Ninguém atravessava o portão. Ninguém ligava o rádio. Quando finalmente decidiram entrar, fizeram o mesmo ritual que eu já conhecia. Retiraram os rádios. Desligaram tudo. Silêncio absoluto. Entraram juntos. O tempo voltou a se comportar de um jeito errado. O céu escureceu rápido demais, como se alguém tivesse abaixado o brilho do mundo. Nenhum carro passou. Nenhum cachorro latiu. Nem o vento se mexia. Meus ouvidos começaram a zunir, e senti uma leve tontura, como se a casa estivesse puxando algo de dentro de mim. 40 minutos. Depois 1 hora. Foi quando o rádio da viatura abandonada estalou alto. O chiado ficou mais forte. Irregular. No meio da interferência, algo tentou falar. Não era uma voz só. Eram várias, sobrepostas, se atropelando. Não chamar ninguém. Apoio, não. Fica. Meu estômago afundou. As portas da casa se abriram de repente. Os 4 policiais saíram. Mas o jeito de andar não era humano. Os passos eram sincronizados demais. Cabeças viravam ao mesmo tempo. Um deles parou e olhou diretamente para mim. Não para minha casa. Para mim. O sorriso que surgiu no rosto dele parecia treinado. Uma imitação ruim do que um sorriso deveria ser. Meu celular vibrou no bolso. Número desconhecido. Agora você entende. As viaturas foram embora sem pressa. A casa fechou de novo, satisfeita. Naquela noite, ouvi passos no meu quintal. Não eram apressados. Eram calmos. Confiantes. Olhei pela janela e vi um policial parado perto da cerca. Sozinho. O uniforme parecia antigo demais. O rosto cansado, fundo, como se o tempo tivesse passado errado nele. Ele segurava um rádio. Solicitação de reforço, disse, com dificuldade. Endereço 31. O rádio estalou. Silêncio total. Ele virou lentamente o rosto na minha direção. Os olhos estavam vazios, mas conscientes. Ela não deixa, murmurou. Nunca deixou. A porta da casa se abriu atrás dele sem fazer barulho. Sombras escorreram de dentro, longas, numerosas, deslizando pelo chão como fumaça viva. Não correram. Não precisaram. O policial foi puxado para trás com suavidade, como alguém que aceita o próprio destino. Antes de desaparecer, algo caiu no chão. Um rádio portátil. Na manhã seguinte, a casa estava exatamente como sempre esteve. Nenhuma viatura. Nenhuma marca. Nenhum sinal de que algo aconteceu. Mas o rádio ficou. Eu devia ter ido embora da cidade. Devia ter jogado aquilo no rio. Devia ter fingido que nunca vi nada. Não fiz nada disso. Agora, toda madrugada, o rádio liga sozinho. E eu escuto. Não pedidos de ajuda. Não códigos policiais. Escuto nomes. Alguns são de pessoas que sumiram anos atrás. Outros, ainda moram aqui. Às vezes, no meio do chiado, uma voz nova surge, clara demais para ser ignorada. Próximo endereço confirmado. E sempre termina da mesma forma. Reforço, desnecessário.